Olá, meus irmãos e ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima e hoje irei falar do 10º passo rumo à nossa salvação. E o tema escolhido para finalizar é o arrebatamento da Igreja de Cristo. Os outros 9 episódios anteriores estarão na descrição abaixo. Vale a pena ver e obter esse conhecimento espiritual. O arrebatamento da Igreja de Cristo é um tema teológico cristão que se refere à crença de que, em algum momento futuro, os crentes em Jesus Cristo serão repentinamente tirados da terra para se encontrar com Ele nos céus. Essa doutrina é baseada em passagens bíblicas, principalmente nas epístolas de Paulo, como em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde se lê: Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. A ideia do arrebatamento é que os crentes, estejam eles vivos ou mortos, serão transformados e levados para estar com Cristo, antes de eventos escatológicos, como a grande tribulação e o juízo final. No entanto, é importante mencionar que as interpretações sobre o arrebatamento variam, e aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo e serem arrebatados, mas não o quiseram, serão enquadrados no versículo bíblico que diz: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que creram na verdade, antes do provavelmente continuarão sem crer. Depois do arrebatamento haverá novos convertidos, mas devem ser aqueles que não ouviram os moradores do Oriente Médio e de países que não se prega o Evangelho. Esses, no entanto, não irão aguardar a volta de Cristo, e sim estarão esperando pelo estabelecimento do reino de Cristo nesse mundo, durante 1000 anos. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Outros defendem que acontecerá no meio ou no final da grande tribulação. Independente da interpretação específica, o conceito do arrebatamento enfatiza a esperança dos cristãos na volta iminente de Cristo e na reunião eterna com Ele. Essa crença tem influenciado a escatologia cristã e inspirado a reflexão sobre a importância da preparação espiritual e da vigilância diante do desconhecido momento do retorno de Cristo. Além das informações já mencionadas, há vários pontos adicionais e nuances que podem ser explorados em relação ao arrebatamento dos cristãos. No que diz respeito à nossa preparação espiritual, a crença no arrebatamento muitas vezes enfatiza a necessidade de uma vida espiritual vigilante e preparada. Isso inclui questões éticas, morais e a busca constante por uma relação mais profunda com Deus. Existe uma diversidade de perspectivas. Enquanto muitos cristãos aceitam a ideia do arrebatamento, outros interpretam de maneira simbólica, negando uma compreensão literal da passagem das Escrituras. A diversidade de interpretações destaca a complexidade do tema e as diferentes teológicas dentro do cristianismo.
Há também um impacto na espiritualidade. A doutrina do arrebatamento pode ter um impacto significativo na espiritualidade individual e coletiva. Alguns, para alguns, serve como uma fonte de consolo e esperança, enquanto outros podem achar desafiador reconciliar essa crença com suas visões teológicas e experiências de vida. O arrebatamento continua a ser um tópico de debate e estudo entre teólogos contemporâneos. Novas interpretações e abordagens surgem à medida que as comunidades cristãs buscam entender melhor as Escrituras e aplicar suas verdades à vida contemporânea. A crença no arrebatamento dos cristãos é parte de diferentes interpretações teológicas, e as opiniões sobre quem será ou não arrebatado podem variar. Em geral, a ideia central é que os verdadeiros crentes em Jesus Cristo serão levados para encontrar o Senhor nos céus, antes ou durante eventos escatológicos, como o caso da grande tribulação. Outros acreditam que todos os cristãos passarão pela tribulação antes do arrebatamento. Nessa visão, o arrebatamento ocorreria no final da grande tribulação e todos os crentes, independente de suas experiências durante esse período, seriam finalmente arrebatados. É importante ressaltar que as interpretações teológicas variam entre as diferentes tradições cristãs e até mesmo dentro das mesmas tradições. As divergências sobre o arrebatamento muitas vezes refletem as diferentes ênfases teológicas, abordagens e interpretações específicas das passagens bíblicas relacionadas. O que os católicos dizem sobre o arrebatamento da Igreja? A doutrina do arrebatamento da Igreja não é uma parte central da teologia católica romana, da mesma forma que é em algumas tradições protestantes, especialmente aquelas influenciadas por interpretações dispensacionalistas da escatologia. O ensino oficial da Igreja Católica não inclui uma interpretação específica ou dogma sobre arrebatamento, como é entendido em algumas denominações protestantes. A Igreja Católica geralmente enfatiza o ensino sobre a segunda vida de Cristo, o juízo final e a ressurreição dos mortos, mas não necessariamente através da lente específica do arrebatamento, como é concebido em algumas tradições protestantes. Em vez disso, a teologia católica tende a abordar questões escatológicas de maneira mais abrangente, incluindo a ressurreição final dos mortos, o juízo e a vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica trata desses temas, mas não aborda especificamente a ideia do arrebatamento, antes da grande tribulação, ou outras variações específicas associadas a certas interpretações protestantes. É importante notar que dentro da Igreja Católica pode haver variações de opiniões entre teólogos e leigos individuais, e alguns católicos podem ter conhecimento ou interesse em interpretações específicas associadas a outras tradições cristãs. No entanto, a posição oficial da Igreja Católica não endossa uma visão particular do arrebatamento, como parte essencial da fé católica. Mas o que Jesus disse sobre o arrebatamento? Não há registros específicos nos evangelhos nos quais Jesus fale diretamente sobre o conceito do arrebatamento, da maneira como é entendido em algumas tradições cristãs. O termo arrebatamento não é encontrado nas palavras registradas de Jesus nos evangelhos. No entanto, Jesus discute eventos futuros, a vinda do Filho do Homem e o juízo final em várias passagens. Uma das passagens frequentemente associada a discussões escatológicas é Mateus 24, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Nos versículos 31 de Mateus 24
Jesus menciona a reunião de seus eleitos. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Embora alguns interpretem essa passagem como relacionada ao arrebatamento, as interpretações podem variar, e outros podem ver isso como uma referência à colheita final ou ao juízo final. Além disso, em Mateus 24:36, Jesus enfatiza que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno, o que adiciona uma dimensão de incertezas à compreensão detalhada dos eventos finais. Em resumo, enquanto Jesus abordou temas relacionados ao fim dos tempos, ao juízo final e à sua segunda vinda, a interpretação específica do arrebatamento é muitas vezes derivada de outras partes do Novo Testamento, especialmente das epístolas escritas pelos apóstolos, como as cartas de Paulo em 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que hoje são incrédulos não acreditarão no arrebatamento, pois ele acontecerá como um abrir e fechar de olhos. Ninguém verá as pessoas subindo nas nuvens ao encontro de Cristo. E assim como não creram na ressurreição de Cristo, não crerão no arrebatamento. E as mídias irão anunciar como desaparecimentos. Eu acredito que a humanidade que lê a Bíblia saberão que o que aconteceu foi de fato o arrebatamento. E nesse dia aviões ficarão sem seus pilotos e cairão, assim como transportes em massa, como trens e metrôs, e o caos será instalado em todo o mundo ao mesmo tempo. Nós podemos fazer uma seguinte pergunta: algum cristão não vai ser arrebatado? No dia do arrebatamento, alguns crentes ficarão de fora. Veja o que Jesus escreveu, direcionado para a igreja de Laodiceia. Essas palavras escritas para Laodiceia servem para todas as igrejas hoje. Ele disse assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3, 15 e 17. O frio aqui seria alguém que nem está na igreja e que ainda nem conhece o evangelho. O quente seria aquele crente fervoroso, atento e vigilante, comparado àquelas 5 virgens prudentes que saíram ao encontro do noivo. E as pessoas mornas são aquelas sem nenhuma opinião própria, sem identidade e que não defendem nada. Vão com a maioria, como um ecumênico, que acredita em tudo. Tudo que falam, a maioria que dizem, ele vai atrás, sem incomodar ninguém. Estão nas igrejas, mas só fazem número. Ouvem a pregação e não passam de meros ouvintes, que não colocam em prática nada do que ouvem. E por isso o Senhor Jesus diz que estão perto de serem vomitados da presença de Deus. O apóstolo Paulo, falando ao povo de Gálatas, disse: Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Se a Bíblia diz que esses não entrarão no reino de Deus, com certeza também não serão arrebatados. E quem vive nessas práticas tem ainda a oportunidade de mudarem e obterem sua salvação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem no sofrimento de ninguém. Alguns estudiosos dizem que durante esse período da grande tribulação, que levará 7 anos, o Espírito Santo não estará na terra entre nós. Outros, no entanto, defendem que ele estará e convencerá muitos dos seus pecados. A grande verdade é que o melhor a se fazer é aceitar a Cristo e procurar viver uma vida em santidade, porque será um período terrível. E Jesus descreveu da seguinte forma: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 15 e 22. Essa profecia se refere ao povo judeu e deve acontecer no período dali do meio da grande tribulação. Esse período será terrível, que Deus irá abreviá-lo, senão não sobraria ninguém vivo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, da humanidade. Eu vou terminando por aqui, quero agradecer a você que acompanhou esses estudos, se edificou. Que Deus te abençoe grandemente. Receba meu forte abraço e até os próximos vídeos. Fique com Deus, tudo de bom.